E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E nesse vídeo vamos debater aqui, cara, uns casos de boas práticas de programação em Python que vão ajudar o seu código a ficar mais autodocumentável e mais fácil de você passar ele para um outro desenvolvedor e ter uma continuidade no seu código. Por que eu falo isso? Por que eu estou trazendo isso aqui para a gente debater? Cara, Python é a linguagem que é mais fácil de você fazer um programa por. E, assim, em contrapartida, Python também é a linguagem que mais te dá um ferramental para você conseguir documentar o seu código de uma forma interessante. Deixa eu te mostrar um exemplo disso aqui. Vamos supor que a gente vai ter só uma função chamada aggregation. Eu vou definir dois elementos separados por snake case. Dá uma olhada, o PyLint já vai reclamar exatamente do que a gente do que a gente necessita de colocar aqui. O primeiro caso de boa prática é que você de fato coloque uma docstring nos seus métodos e funções. O que é uma docstring? Se você abrir três aspas, você vai conseguir fazer uma espécie de texto aqui. E nesse texto é interessante com que você descreva o que a tua função está fazendo, ou o seu método. E também é interessante que você descreva o que são esses elementos aqui, olha, elemento 1 e elemento 2. Isso aqui eu estou tirando da minha cabeça? Não, cara, isso daqui na verdade, ele está descrito em algumas convenções que a gente vai ter no Python. E olha que essas convenções elas são até suportadas, né, pelo Guido Van Rossum, que é o cara que chegou lá e criou o Python para a gente. Né? Dá uma olhada aqui, olha. A gente tem essas docstring de fato ali ó, no começo das nossas funções. Entende? E elas também nos ajudam a entender, dá uma olhada aqui, olha, o que é aqueles argumentos que a gente está passando. Né? Tem até um outro site aqui que ele mostra alguns formatos de docstring que são mais interessantes e adotados no mercado. Por exemplo, olha, esse Sphinx Style, não sei falar isso aqui. Olha só, parâmetro argumento, ele mostra que, olha, por exemplo, car, para distance, the amount distance traveled. Ele está falando o que esse argumento está fazendo. Né? Então, tá vendo? São coisas que são interessantes pra caramba. A gente tem estilo Google, né? Olha só. Aqui, olha, argumentos, distância, destination, em que está descrevendo o que esses caras estão fazendo e está falando qual que é, no caso, a utilidade desse método, né, ou dessa função aqui nesse dado contexto. Eu vou deixar esses sites aqui na descrição porque eles são interessantes sim, certo? Esses PEP aqui é muito curioso a gente ver eles, a gente tem o PEP 8, o PEP 257. Eu fiz uma tradução aqui, olha, ele é esse Python Environment Proposal, que são propostas de aprimoramento de Python. Então, você colocando uma coisa dessas aqui no seu código, você vai estar alinhado com esses tipos de propostas. Então vamos lá, cara. A título de prática, eu vou colocar aqui, por exemplo, o que é esse método aqui está fazendo. Create an aggregation. Ok? E aí, eu gosto de definir assim as minhas docstrings para element 1 tá vendo? De uma maneira mais descritiva, eu consigo mostrar o que eu quero nos meus elementos de entrada. E aí, ok. Ele ainda vai dar uma reclamada, porque geralmente o Python ele
pede uma docstring a nível de arquivo. Lá no meu vídeo de configurações iniciais para projetos em Python, eu mostro como que a gente tira isso daqui utilizando o PyLint. Mas no caso, deixa eu só continuar o que a gente estava fazendo. A gente conseguiu, de fato, então, colocar uma docstring falando o que esse método aqui, o que essa função aqui ela faz, de uma maneira bem simplória. Só que tem uma coisa, imagina que eu passo só a assinatura da minha função. O que é a assinatura da minha função? É isso aqui, ó, tá aqui em cima. Só a função em si com os elementos que ela tem. É mais interessante a gente ter um outro caso de boa prática, que é a gente utilizar um artifício que são os type annotations. O que são esses type annotations? Eles são umas anotações que a gente vai colocando nos argumentos das nossas funções e métodos, que nos ajudam a entender qual que é a tipagem que a gente está querendo, qual que é a estrutura que a gente está querendo, para que a nossa função ela funcione do jeito que a gente quer. No caso, a gente quer que esses dois elementos aqui sejam strings, ok? Só que dá uma olhada nisso daqui, olha. Python 3. From start, import tudo. Aggregation, nota que ele está lá na nossa memória armazenada, então a gente pode utilizar. Tá vendo? Ele fez, de fato, a agregação, a concatenação dessas duas strings. Agora, olha isso daqui, olha. Se a gente chegar aqui na maior boa-fé do mundo, colocar, por exemplo, 1 e 3, ele vai dar 4. Essas docstrings aqui, perdão, esses type annotations aqui, eles são a nível de comentários. Ele não é igual ao TypeScript, que ele te dá uma tipagem forte a partir disso. Ele deixa isso aqui a nível de comentário para que o desenvolvedor entenda o que está acontecendo. Então a tipagem dinâmica ainda acontece nesses caras aqui. Nota que também a gente tem um site que é dedicado só a isso. E ele detalha com um pouco mais de rigor esses tipos até diferentes que a gente tem em Python e até outros modos que a gente tem, por exemplo, criar um novo tipo. Ok? Voltando aqui, deixa eu sair daqui. Quando a gente falar de int, boolean, float e até string, a gente vai conseguir colocar esses caras aqui normalmente. Só que quando a gente for falar de listas, dicionários, e até mesmo de tuplas, a gente vai ter um certo problema, porque ele não vai entender de cara essa tipagem aqui, essas estruturas aqui. E para isso, a gente vai fazer o seguinte, from typing, import, tuple, por exemplo. Aí a gente vai conseguir utilizar essa estrutura. Ou, por exemplo, list, ou então os dicionários. Isso é uma coisa que eu venho colocado constantemente naquelas playlists de back-end em Python, porque isso aqui, cara, é muito interessante a gente colocar. Deixa eu até mostrar um outro caso bem interessante dessas type annotations aqui, que eu tenho, por exemplo, uma classe que se chama atleta, e ele só recebe um nome. Eu consigo tranquilamente importar um escrito que é o type. Ele vai escrever um outro tipo de tipagem que a gente quiser que a gente quiser assinar, né? Então dá uma olhada nisso daqui, olha. Receber atleta. Eu vou colocar a tipagem dele daqui a pouco. Olha só, eu estou printando o que está aqui, né? Vai ser em docstring mesmo, é só a título de mostrar o que eu estou querendo.
Se eu chegar aqui e colocar import, perdão, aqui é from, olha só, type, atleta, nota que quando eu coloco isso daqui, o atleta ele passou a ter uma tipagem declaradamente como a classe atleta. Se você passa o mouse aqui e segura o Ctrl, ele vai mostrar de fato que a classe que agora foi embutida nesse argumento é sim atleta. Tira ele daqui, dá um save, passa de novo aqui, olha, e dá um Ctrl, não vai aparecer mais nada. Então a gente colocando essa tipagem aqui, ela ajuda sim. Tanto que se você segurar o Ctrl aqui e clicar aqui em atleta, o VS Code, no caso que eu estou usando, o PyCharm ele também faz isso, ele te leva direto lá no arquivo que é o gerador desse tipo. Ok? Bom, o outro caso que eu vou mostrar aqui para a gente finalizar é o Union, que caso a gente queira mostrar que o nosso argumento, né, na função, ele recebe mais de um tipo. Olha só, então quando eu coloco esse union aqui, ó, eu estou mostrando que não só string, mas também como inteiros, esses caras aqui podem ser. Então, cara, eu vou deixar esses casos de boas práticas documentados aqui nesse vídeo. Não se importa com esse erro que está aqui não, ele só está falando que na verdade a gente deveria criar um diretório e colocar esses caras lá dentro para a gente fazer importação desse tipo, não tem nenhum problema, mas fica esses toques, eu acho que são interessantíssimos, eu estou colocando isso daqui que eu estou utilizando como base nas descrições e até a próxima, gente.